Olá, tudo bem? Aqui é a Ana Lopes do Mais Aprendizagem e hoje eu queria te fazer uma pergunta. Por que será que é mais fácil a gente aprender ou entender alguma coisa a partir de uma aula do que a partir de um livro? Ou então, por que é mais fácil a gente assistir um telejornal do que um jornal escrito? A gente entende melhor as informações. Eu estou dizendo a maioria das pessoas, tá? Bom, eu vou dar uma pista para você. A questão da diferença entre ouvir uma aula e ler um livro é uma questão de ritmo. E nessa videoaula a gente vai descobrir por que o ritmo é tão importante para a compreensão da leitura e também como melhorar esse ritmo de leitura e também a sua compreensão. Fica ligado que a gente vai falar disso depois da vinheta. A gente sabe que o sistema tradicional de ensino falha muito na alfabetização. Não é à toa que a gente tem uma verdadeira legião de analfabetos funcionais pelo Brasil afora. Não só pelo Brasil, mas vamos ficar aqui no Brasil, que é onde a gente tem mais conhecimento. E para quem não sabe, o analfabeto funcional é aquela pessoa que consegue decodificar as palavras, consegue ler em voz alta, mas não consegue compreender aquilo que leu. E se você está aqui, eu tenho certeza que você não é exatamente um analfabeto funcional, tá? Mas existem gradações de dificuldades de leitura que são causadas por falhas de alfabetização. Porque a verdade é que o sistema tradicional de ensino interrompe o processo de alfabetização muito cedo para dar lugar aos tais dos conteúdos. E aí as pessoas ficam cheias de problemas de leitura. Um desses problemas que eu acho mais grave e que dificulta mais a compreensão dos textos é um problema com o aprendizado do uso da pontuação. Eu vou dar um exemplo da primeira vez em que eu percebi isso. Eu estava dando uma aula em que os alunos tinham que ler alguns problemas e resolver no computador. E aí, um aluno muito bom, que eu tinha, muito esforçado, muito estudioso, ele levantou a mão e falou assim: professor, eu não entendi esse problema aqui, o que é para fazer? Aí eu peguei a apostila da mão dele e, para me lembrar qual era o problema, porque eles tinham vários problemas para resolver, eu li o problema em voz alta. Eu só li o que estava escrito ali. E quando eu acabei de ler, ele falou assim: ah, agora eu entendi. Isso me deixou muito encucada. Porque eu falei assim: nossa, mas eu não fiz nada, eu não expliquei para ele com outras palavras. Eu só li. Ou seja, aquele rapaz, ele tinha algum problema de compreensão da leitura. E aos poucos eu fui entendendo de onde vinha esse problema. Qual era a origem desse problema. E é isso que eu vou falar agora. A questão é a seguinte: toda língua tem um ritmo próprio. O português tem o seu ritmo, o inglês tem um outro ritmo, as línguas orientais têm um ritmo completamente diferente, inclusive tem algumas línguas orientais, por exemplo, o mandarim, eu sei que tem isso, que usa tons diferentes para mudar o significado da palavra. Isso é uma fonte de grande dificuldade para os ocidentais aprenderem o mandarim. Então, esse ritmo, ele ajuda a pessoa a compreender. Ele é ditado pelas entonações que a gente dá, pelas pausas que a gente dá, pelas ênfases que a gente dá. E isso tudo marcado na fala. E na escrita, como que a gente representa esse ritmo? A gente representa através dos sinais de pontuação. Então, a pontuação, ela entra na escrita como uma forma de indicar a entonação em que aquela coisa que está escrita deve ser lida, ou deveria ser falada. Então, ela indica o ritmo, e o ritmo é um componente importantíssimo na compreensão do que está sendo passado para a pessoa. Eu vou dar um exemplo que ilustra bem essa questão da importância do ritmo. Quando eu resolvi que eu tinha que aprender inglês de qualquer maneira, eu resolvi
ouvir inglês indo e voltando da universidade. Eu ouvia. E, eventualmente, eu me tornei realmente fluente em inglês. E um dia eu estava conversando com um canadense em inglês e eu estava falando com ele qual era a impressão que ele tinha da minha fluência. Estava perguntando isso para ele. Era uma pessoa que eu tinha intimidade, que tinha uma relação com a minha aprendizagem ali. E o que ele me falou me surpreendeu muito. Ele falou: olha, você me passa a impressão de ter morado no Canadá por muitos anos. Por quê? Você fala num ritmo correto, que é uma das coisas mais difíceis para o estrangeiro. O estrangeiro às vezes sabe a palavra, sabe até gramática demais, mas ele não consegue dar a entonação correta. E aí a frase sai esquisita e as pessoas têm dificuldade de entender. Então esse é só um exemplo do que eu vivi e de que me chamou muita atenção também para essa questão de falar no ritmo certo para ser compreendido. Às vezes é mais importante até do que a pronúncia exata. Você sempre vai ter um sotaque quando você fala uma língua estrangeira. Mas se você fala num ritmo adequado, as pessoas em geral entendem o que você fala. E isso é o que é mais importante quando você está se comunicando numa outra língua. Ninguém espera que você fale como um nativo. As pessoas esperam que você fale de uma forma compreensível. E o que dá a compreensão é muito mais o ritmo do que uma pronúncia perfeita. Ou uma gramática perfeita também. Mas enfim, o ritmo ele é marcado na fala pela entonação que a gente dá e na escrita pela pontuação. E as pessoas não aprendem adequadamente a relação entre os sinais de pontuação e a entonação que deve ser dada na fala. E por que isso é um problema? Porque, na verdade, a forma escrita ainda é a forma em que a maior parte do conhecimento do mundo está gravado. Principalmente aqueles conhecimentos mais profundos. E tem uma outra questão. Essa ainda é a forma mais barata de se obter informação. É através da escrita. Então, você ter um problema de leitura te limita muito na tua capacidade de obter conhecimento a baixo custo. É aquela coisa da pessoa que depende de fazer um cursinho para poder passar no vestibular, que depende de fazer um curso preparatório para poder passar num concurso. Então, ou seja, você fica dependendo de alguém que vai decodificar a forma escrita numa forma falada. Então você nunca tem acesso àquele conhecimento mais aprofundado em primeira mão. E você ainda acaba pagando o custo que existe de alguém fazer essa decodificação para você. Tá? Seja um professor, seja um narrador, seja o que for. Então eu acho que essa dificuldade de usar a pontuação para ler com o ritmo certo e entender melhor é uma dificuldade que custa bastante caro para as pessoas. Mas então como é que a gente resolve isso? A solução que eu encontrei é a solução que eu usei para estudar inglês, mas que serve perfeitamente para você melhorar a sua compreensão de qualquer língua. E essa solução ela é baseada em audiolivros. Então o que você tem que fazer para casar entonação com pontuação, sem ter que ficar estudando regra gramatical, que isso não ajuda em nada? Você tem que pegar o áudio e ter do lado o texto. E você tem que ouvir esse áudio ao mesmo tempo que ler. Então, uma fonte ótima são os audiolivros. Por exemplo, recentemente eu comprei o livro no Kindle, A Vida de Pi, e o audiolivro, né, que deu origem àquele filme que eu acho que no Brasil se chama As Aventuras de Pi, mas em inglês é A Vida de Pi. Então, o que acontece? Você vai acostumando a sua visão a interpretar os sinais de pontuação de acordo com as entonações que o narrador faz. Isso para mim em inglês é uma maravilha.
Isso me faz compreender muito melhor o inglês, tanto falado quanto escrito. E eu faço isso, mesmo já sabendo inglês, com bastante frequência, porque eu considero que essa é uma atividade muito boa para manter o meu inglês. Porque se você perde o contato com a língua, você acaba perdendo a fluência. Então, uma forma de manter essa fluência, principalmente na compreensão, que é a parte mais importante da fluência, apesar das pessoas acharem que é falar, é você usando um texto junto com o áudio. E no caso, os audiolivros são ótimos para isso. E dá para fazer isso em português também. Já tem no Brasil uma seleção de audiolivros bastante razoável. Inclusive, embaixo do vídeo eu vou deixar um lugar onde você pode encontrar alguns audiolivros gratuitos, mas tem algumas coisas para comprar também. E a única dificuldade dessa solução aqui é que você tem que comprar 2 vezes, né? Na verdade, eu pessoalmente acho que não deveria ser assim, porque quando você compra um livro, você está comprando a informação. Então, de repente, quando você compra o audiolivro, deveria vir o texto junto, mas enfim, as editoras não querem isso, os autores também provavelmente não querem isso, né? Porque eles querem ganhar nos 2 formatos. Mas enfim, essa é a única desvantagem que eu vejo na questão de usar livro com audiolivro. E você tem as opções dos audiolivros gratuitos, que não são, às vezes, tão bem narrados quanto um audiolivro comprado, feito por uma empresa profissionalizada e tal. Então eu realmente recomendo que, se você tiver as condições, que você compre um audiolivro. Um único audiolivro pode mudar completamente a sua maneira de interpretar a sua leitura, porque você passa a ler no ritmo correto, de acordo com os sinais de pontuação. Um único audiolivro, se ele for extenso o suficiente, ele já vai fazer uma grande diferença na sua vida. Então é um investimento que vale muito a pena. E lembra de sempre ler junto. Então você vai ouvindo e lendo, e prestando atenção em como a pontuação é casada com as entonações. Então, na verdade, você não vai estar só fazendo uma leitura, você vai estar fazendo um estudo de pontuação. Só que um estudo muito mais leve, muito mais divertido do que simplesmente ficar lendo descrições gramaticais do que a pontuação faz ou deixa de fazer. Tá certo? E um estudo que vai funcionar melhor, eu tenho certeza. Funcionou para mim no inglês, no português com certeza também, porque eu leio muito e leio com uma boa entonação. Então, isso com certeza facilita a minha compreensão do português também. E é isso que eu sugiro para você ler num ritmo adequado e entender melhor aquilo que você lê. Essa é a dica de hoje. Tchau e até a próxima. E aí, será que essa dica vai te ajudar a ter um ritmo melhor de leitura e uma compreensão ainda melhor dos textos que você lê? Se você acha que sim, dá um joinha aqui embaixo. E se você quiser fazer algum comentário sobre essa videoaula, você clica no link que está embaixo do vídeo, se você estiver no YouTube, e ele vai te levar lá para o nosso blog, onde você pode deixar o seu comentário. E se você quiser saber das nossas atualizações pelo YouTube, é só você clicar no nosso logo aqui na direita, que você se inscreve no nosso canal e fica sempre sabendo das novidades. Tchau e até a próxima.